E aí, galerinha do 7º ano, vamos a mais uma videoaula e a gente vai iniciar o capítulo 4, que fala sobre os vírus e as bactérias. Então, a gente vai falar nessa videoaula sobre os vírus. E aí, vamos lá. Vírus? Que coisas são essas? Nunca ouvi falar. Já sei, são os vírus de computador, aqueles da internet, dos pendrives. Não. Os vírus que iremos estudar são reais e não virtuais como os de computadores. São também extremamente pequenos e podem causar doenças. Seres sem organização celular. A palavra vírus vem do latim que significa veneno. São seres muito pequenos, algumas dezenas de vezes ainda menores que as bactérias. Somente podem ser vistos através do microscópio eletrônico, que aumenta a imagem muitas vezes, milhares de vezes. Não são incluídos em nenhum dos 5 reinos, sendo diferentes dos demais seres vivos. Então, a gente tinha visto, lembra os 5 reinos que a gente estudou nas videoaulas passadas. E aí, vocês podem concluir comigo, realmente, em nenhum desses reinos estavam incluídos os vírus. Por quê? Porque o vírus, ele não é considerado um ser vivo. Ele não tem nem reino, ele nem tem uma organização celular. Apesar de conseguir se reproduzir, eles não são constituídos por células, membrana plasmática, a gente vai ver isso mais à frente. Aqui eu tenho vírus da gripe, o rotavírus, causador de diarreia grave, em crianças, inclusive. Característica dos vírus: não possui organização celular, não tem membrana plasmática, nem citoplasma, nem citosol e organelas, e nem núcleo celular. São constituídos basicamente por uma cápsula de proteína que abriga em seu interior o material genético. Então tá aí, gente, preste atenção. O vírus, todo ser vivo é formado por célula. Lembra disso que eu falei com vocês, da teoria celular? Com exceção aos vírus. Então, apesar de terem a capacidade de se reproduzir, eles não têm condição de fazer isso sem que invadam uma ou algumas células hospedeiras. E aí, eu tenho um esquema de um vírus bacteriófago, que é um vírus que parasita bactérias, né? E, basicamente, a estrutura deles é geral para todos os vírus, não só os vírus parasitas de bactérias. Então, o componente estrutural dele: cabeça, número 1 aqui que vocês estão vendo, cauda, número 2, estrutura toda aqui, o DNA, que guarda o seu material genético, DNA viral, o capsídio, que é a estrutura 4, o colar, estrutura 5, bainha, estrutura 6, fibras, estrutura 7, 8 espículas e 9 placa basal. Essa estrutura aí está mais completa, né? Na verdade, ela é a estrutura de um vírus. Você vê que não tem membrana plasmática, não tem citoplasma, não tem núcleo. Isso aqui tem outro esquema, material genético. Envolvido no material genético, a gente tem as proteínas, que as proteínas, na verdade, protegem esse material genético dele. A gente chama até de capsídio, esse conjunto de proteínas que protegem. Características gerais: não possui metabolismo próprio. Nos vírus não ocorrem as reações químicas observadas no interior de uma célula viva. Então, fora de uma célula hospedeira, eles não têm nenhuma atividade, são inertes e podem até formar cristais, como os minerais. Então, por isso que se fala tanto agora do coronavírus, do isolamento social. Por quê? Porque o vírus, por si só, sem que ele invada uma célula, ele é totalmente inerte, né? Ele não tem atividade metabólica nenhuma. Ele só é capaz de se reproduzir, né? Produzir cópias de si mesmo quando ele invade uma célula. E o isolamento social é para isso, porque se a pessoa estiver contaminada, através do espirro, ele se multiplica nas células da pessoa contaminada, e aí, através de um espirro ou do próprio contato com aquela pessoa, com a saliva, eles são capazes de entrar no outro organismo, invadir as células, fazer as células serem comandadas por eles, e eles conseguem se reproduzir. E assim eles só vão se espalhando mais. Reproduzem somente dentro de uma célula. Por isso que a gente chama eles de parasitas intracelulares obrigatórios.